Capítulo 313, Exterminando Xiui. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. No andar mais alto da torre em espiral, as chamas da vela cintilavam ao vento noturno e as sombras daqueles que estavam lá dentro desaparecerão, se tornando pequenas e minúsculas. Líder Xamã Xiui tinha uma expressão indiferente, sua mão lentamente pegando seu bastão ao seu lado. Seu bastão balançou e os crânios pendurados no topo começaram a chocar um contra o outro. O recém-nomeado grande general da tribo Verme de Fogo tirou a espada pesada de suas costas, seu rosto calmo. Ele era um homem que lutou e matou seu caminho até nas patentes do exército por seus próprios méritos e força, um militar realmente vicioso. Ele passou por inúmeros massacres e campos de batalha e também experimentou várias vezes o amargo gosto de tentativas de assassinatos. Agora, diante deste visitante inesperado, era impossível para seu coração sentir o menor medo. O vento da noite uivou e uma sombra apareceu como um fantasma solitário na borda da janela de pedra. Ele segurava uma lança roxa em sua mão, seus olhos frios e seu corpo transbordando de intenção assassina. Milímetro. Nível inicial do estágio de condensação de pulso. O grande general da tribo Verme de Fogo sorriu. Um garoto no nível inicial do estágio de condensação de pulso realmente ousou vir à terra sagrada do clã Verme de Fogo. Este menino não sabia como soletrar a palavra morte. Eu estava pensando quem poderia ser, mas acontece que é simplesmente um tolo idiota. Um garoto no início da condensação de pulso realmente se atreve a vir aqui apenas para se matar. O chefe gordo sorriu maliciosamente, seus olhos olhando atrás de Lin Ming. Se você tem ajuda, então chame ele. Não vá espreitando nas sombras como um rato. Vou despachar vocês dois juntos. Quando o chefe gordo falou, uma pequena chama acendeu na palma da mão. Este era um talismã transmissor de som. Ele estava usando este talismã transmissor de som para transmitir um aviso. O chefe gordo não achou que Lin Ming realmente fosse um idiota. Se Lin Ming ousasse entrar aqui, isso significava que provavelmente haveria um mestre esperando por uma oportunidade para atacar. Embora houvesse apenas um pequeno perigo, o chefe gordo não estava disposto a arriscar sua própria vida. No grande salão, o xamã da tribo Verme de Fogo ficou em silêncio. Ele congelou por um momento quando viu Lin Ming e imediatamente se lembrou exatamente onde ele o viu. Há vários meses, esse jovem matou Shiguda. Depois, o xamã da tribo Verme de Fogo enviou seu próprio avatar da essência da chama para perseguir Lin Ming através do pântano das águas negras. Se seu avatar não tivesse encontrado o pássaro vermilhão e temesse ser comido, então teria matado Lin Ming há muito tempo. O corpo deste jovem tinha inúmeros segredos. Ele lembrou-se de que, quando Lin Ming estava apenas no mero cultivo do estágio de forjamento ósseo, ele já era capaz de voar e sua força era um nível acima de todos os outros. O xamã da tribo Verme de Fogo conseguiu determinar que Lin Ming tinha uma origem rica e insondável e também tinha um tesouro raro que lhe permitia voar. Esse tesouro era absolutamente inestimável. Se ele pudesse obtê-lo, seu próprio poder aumentaria. Xiui sacudiu os dedos e um fio de chamas escorregou de suas mãos, rugindo e saltando pela janela, fazendo um círculo ao redor da torre espiral antes de voltar para a mão de Xiui. Então Xiui riu, revelando um sorriso vicioso. Seus lábios curvos revelavam dentes afiados que eram como os de um vampiro, incomparavelmente feroz. Então, é só você. Alguns meses se passaram e você avançou do nível de pico do estágio do forjamento de ósseo para o nível inicial do estágio de condensação de pulso. Mas depois do mero avanço de um pequeno estágio, você realmente acha que você pode me matar dentro da base do clã Verme de Fogo? Você realmente acha que você é o Imperador Pena da região selvagem do sul que renasceu? Você não sabe o que significa a morte. Xiui estendeu sua longa língua carmesim, lambendo os lábios. Para ele, Lin Ming era apenas um saco de tesouros esperando para ser aberto.
Alguém tão jovem e ignorante como Lin Ming não saberia o que era o verdadeiro poder. Lin Ming provavelmente assumiu que ele era um artista marcial comum do reino Outia normal. Quando Lin Ming matou Shiguda, seu cultivo estava no nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Shiguda estava a meio passo do reino Outia. Lin Ming não conseguiu matá-lo facilmente, ele teve que usar muitos truques ocultos, incluindo a força do deus herege e até a aniquilação fogo-trovão. Nesse ponto, a força de Lin Ming era capaz de se comparar ao mais fraco de todos os artistas marciais do reino Outia. Agora, em apenas 3 meses e meio, o cultivo de Lin Ming havia aumentado um pouco. Xiui simplesmente nem pensou que Lin Ming tivesse qualquer habilidade para ameaçá-lo. Mesmo que ele fosse como o deus imperador Pena que era adorado na região selvagem do sul, ele ainda não teria essa habilidade no estágio da condensação de pulso. De repente, a porta da sala de reunião abriu e um grupo de guardas fortemente armados entrou correndo. O chefe gordo aproveitou esta oportunidade e correu para trás dos guarda-costas. Estes eram os vermes da morte, guardas especiais, que o chefe gordo havia escolhido a dedo do exército, todos eles dispostos a morrer por ele. Eles lutaram em muitas batalhas, matando inúmeros civis e mestres. Com estes vermes da morte com ele e também inúmeros outros mestres da Torre Espiral, o chefe gordo estava muito mais calmo. Embora ele fosse um indivíduo cruel e implacável, ele realmente tinha muito medo da morte. Para ele, sua vida valia mais do que o ouro. Ele governava uma grande área de terra, ele tinha muitas mulheres para brincar, havia infinitas riquezas esperando por ele. Vocês todos me protegem. Xamã Xiui vai lidar com esse intruso. O chefe gordo emitiu ordens através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Ele também pode ser considerado mais ou menos um artista marcial, mas a razão pela qual ele cultivou era principalmente pela aptidão física e para violar as mulheres. Eu não me importo com quem você é, mas desde que você veio, não pense que você vai fugir. O grande general da tribo Verme de Fogo deu um grito, correndo para Lin Ming com a espada pesada em sua mão cortando. Lin Ming segurou calmamente a lança divina do cometa roxo em suas mãos. Ele observou, imóvel, enquanto o grande general da tribo Verme de Fogo avançava para ele, cortando com a espada pesada na direção dele. Mas então, uma luz arrepiante piscou de repente nos olhos de Lin Ming e ele cuspiu uma única palavra. Morra! Era como se aquela voz fria fosse o sussurro sombrio de um deus da morte que emanava de um abismo sem fim e silencioso. Assim que o grande general da tribo Verme de Fogo ouviu essa voz, seu corpo tremeu instantaneamente e seus 2 olhos perderam o foco. Plup! Era como se o grande general tivesse sua alma sugada. Seu enorme corpo caiu de joelhos e então ele caiu. Desconhecia se ele ainda estava vivo. Milímetro. A expressão do xamã da tribo Verme de Fogo mudou. Ataque de alma. Um ataque de alma não era muito surpreendente, mas Lin Ming só tinha um cultivo no nível inicial do estágio da condensação de pulso. No entanto, ele foi capaz de usar esse ataque de alma para matar um mestre no nível de pico do estágio da condensação de pulso em uma fração de segundo. Como isso foi possível? O chefe gordo entrou em pânico. Ele não sabia que Lin Ming usou um ataque de alma, ele só sabia que com uma única palavra, ele conseguiu matar o grande general no nível de pico do estágio da condensação de pulso. Esse menino era a reencarnação de um demônio. Mesmo os vermes da morte ao lado dele que tinham sido anestesiados pelos horrores da morte e da destruição ficaram agitados, inconscientemente apertando os punhos. Eles não temiam a morte, mas mesmo que não tivessem medo da morte, eram pessoas da região selvagem do sul que tinham crenças com raízes profundas. O que eles temiam eram os demônios e o atual Lin Ming parecia um demônio que eles ouviram em contos populares. Então, parece que você dominou uma habilidade secreta de ataque de alma. Não é de admirar que você se atreva a me matar.
No entanto, essa habilidade secreta é inútil contra mim. A expressão de Shiui finalmente se tornou sombria. Neste momento, Shiui estava apenas um pouco sério. Como um artista marcial no nível avançado do reino Outian e também o mestre de uma essência da chama, a força de um grande general no nível de pico do estágio da condensação de pulso não era nada aos seus olhos. Matá-lo em uma fração de segundos simplesmente não significava nada. Sua mão direita brilhou e uma massa de chamas carmesim saltou da palma da mão. Eu vou te transformar em cinzas. Shi. Uma luz vermelha brilhante se atirou em Lin Ming, mas Lin Ming não evitou ou esquivou. Em vez disso, todo o seu corpo estava coberto de uma luz cintilante e verde. Ele ergueu a mão direita, agarrando a luz vermelha. Peng! A luz vermelha brilhante explodiu como fogos de artifício na palma de Lin Ming. Mas a mão direita de Lin Ming apenas brilhou com a mais fraca luz dourada, nem uma única polegada de seu corpo tinha sido queimada. O que? O xamã da tribo Verme de Fogo, que estava tentando manter uma aparência tranquila e serenidade, finalmente perdeu sua compostura. Embora ele não tivesse usado a essência da chama para atacar, ele ainda usou 60 a 70% de sua força. E, no entanto, seu ataque foi bloqueado pelo inimigo e com as mãos nuas. Isso era impossível. Neste momento, o xamã da tribo Verme de Fogo suspeitou que Lin Ming poderia ser um mestre no reino Xiantian disfarçado. Mas se ele fosse um mestre no reino Xiantian, então, por que ele se esconderia sob a ilusão de um jovem no estágio da condensação de pulso e viria aqui para enganá-lo? Já não tinha tempo para se questionar. Nesse momento, Lin Ming já havia levantado a lança. Uma lança estocou, o trovão uivou, a verdadeira essência cortou o ar. A mesa de reunião foi quebrada em pedaços e a ponta dessa lança roxa perfurou o peito de Shiui. Neste momento crítico, Shiui mordiu ferozmente a língua e um jovem envolto em chamas voou de seu peito, direto para a lança de Lin Ming. Você finalmente saiu. Lin Ming sorriu e verdadeira essência surgiu de seu corpo como um vulcão. Força do Deus herege, Abra. A semente do Deus herege uivou e o poder do trovão e do fogo seguiu através do cabo da lança de cometa roxo, o seu poder se multiplicando. A ponta de lança mirou na testa do garoto de fogo, entre os olhos, a verdadeira essência verde silvava. Este garoto de fogo era o avatar da essência da chama do xamã da tribo Verme de Fogo. E esse ataque era para destruir a marca da alma do garoto de fogo. Ah! O menino da chama lamentou como uma besta louca, seu rosto jovem se contorcendo de horror. Suas duas pequenas mãos agarraram firmemente a ponta da lança do cometa roxo. Xixi. A lança do cometa roxo foi forjada a partir de materiais divinos do céu e da terra. Enquanto o garoto de fogo segurou essa lança, suas duas pequenas mãos começaram a soltar fumaça. Mas, por mais doloroso que fosse ou como seu rosto se contorcia de agonia, ainda não soltou essa lança. Morra! Atrás do garoto de fogo, Shiui balançou seu bastão, verdadeira essência em erupção de seu corpo. Ele esmagaria Lin Ming com todas as suas forças. Lin Ming zombou e a lança de cometa roxo voltou. Uma agulha de aço com um dragão de inundação roxo desenhado explodiu da ponta do dedo. Bang! O bastão de Shiui bateu no chão. Rochas explodiram e toda a torre espiral tremia. No entanto, a figura de Lin Ming já havia desaparecido como fumaça. Enquanto isso, a agulha de aço do dragão serpente já havia penetrado entre os olhos do garoto de fogo. Pá! Com um som quase que dava para ouvir, a agulha de aço do dragão serpente atravessou a cabeça do garoto de fogo, saindo do outro lado. O rosto do garoto de fogo congelou por um momento e imediatamente emitiu um gemido desumano. Sua face, uma vez inocente e fofa, já completamente torcida como o de um monstro. Ah! O cabelo de Shiui bagunçado, os olhos cheios de sangue, completamente vermelhos. As veias azuis saindo de sua testa como grandes minhocas,
cobrindo sua cabeça completamente careca. Você realmente destruiu meu avatar. Não só destruí o seu avatar, mas também vou matar você. Lin Ming era juiz, jurado e executor do destino de Xiui. Sua lança se moveu e estocou diretamente contra a garganta de Xiui. Com o conceito do vento fundido na lança, sua velocidade chegou perto do extremo. Xiui não conseguiu esquivar isso. Então vamos morrer juntos. O rosto feio de Xiui distorceu e ele tirou a parte de cima de seu bastão, revelando uma faca brilhante. Neste momento, o louco Xiui havia caído no desespero. Ele ignorou completamente o ataque de Lin Ming, agarrando a sua lança e usando o longo punho da faca para esfaquear o coração de Lin Ming. Ele queria que ambos morressem juntos. Pá! A lança de cometa roxo perfurou a garganta de Xiui e a mão de Xiui de repente parou. Ambos os olhos perderam o foco e a faca em sua mão parecia incomparavelmente distante de Lin Ming. Neste momento, Xiui descobriu que Lin Ming tinha se afastado. Ele segurava uma longa corrente carmesim na mão e essa corrente estava conectada ao fim da lança roxa.